Olá pessoal, meu nome é Keila e hoje vou ensinar você a decorar um bolo de aniversário usando utensílios que você tem aí na sua casa. Um deles é faca, isso mesmo, é muito simples de ser feito e pode ter certeza que você vai arrasar, porque todos que olharem vão ficar pensando como que foi feito esse bolo, como fez os detalhes nesse bolo. Isso mesmo, você vai arrasar. Aproveite, me seguem lá no Instagram, que beijinhos doce. Posto muitas dicas, receitas maravilhosas. Então, sem mais enrolação, bora conferir a receita não, hein? Bora conferir esse vídeo? Então, nesse vídeo não irei ensinar montagem, recheio, somente a decoração, isso mesmo, mas já tem vídeo aqui no canal onde ensino desde a massa até a decoração. Então, eu vou começar cobrindo o meu bolo com chantilly azul. Isso mesmo, eu fiz uma fina camada de chantilly branco para não sujar com farelo de bolo o meu chantilly azul. Então, é muito importante que vocês façam isso, que vai ficar muito mais fácil para vocês alisarem o seu bolo sem correr o risco de ficar todo sujo com farelos de bolo. Fica a dica para vocês. Eu vou cobrir com chantilly azul até a metade, não irei cobrir até embaixo. Vocês vão entender o porquê. Caso você se pergunte, mas eu não tenho espátula para alisar o meu bolo. Mais uma dica para vocês. Vocês podem usar aquela que é muito comum, que usamos para cortar bolo. É essa que eu estou usando. Eu tenho a espátula para alisar, mas essa que eu acabei de pegar é que eu uso para alisar bolo. Mas dá tranquilamente para vocês fazerem até mesmo com uma régua. Mas lembrando, a régua tem que ser de uso somente para os seus bolos. Não vai usar a régua em outra coisa e depois usar para confeitar o seu bolo. Compre uma régua de alumínio e use somente para decorar os seus bolos. É uma ótima dica, não é caro, então fica a dica para vocês. E é muito importante, sabe o quê? Você pegar uma caneca, deixar ao lado com água quente. Isso vai fazer o seu chantilly ficar bem lisinho. Mergulhei a espátula na água quente e olha o resultado que tenho. Chantilly bem liso, maravilhoso. Para confeitar, fica bem retinho, o acabamento fica perfeito. E sigo ali alisando, fazendo a quina, corrigindo na onde está imperfeito e sempre mergulhando a espátula na água quente e secando ela num paninho limpo e passo sobre o bolo. Não precisa você secar ela completamente, você pode deixar a sua espátula um pouco úmida. E lá vamos nós com a dica do pincel novamente. Pincel encostado sobre o bolo, eu vou marcando o meu bolo. Não tem segredo, ó. Encostou o pincel e vai rodando a sua bailarina. Viu como é fácil de fazer e o acabamento fica lindo? Eu amei usar o pincel para confeitar os meus bolos. E isso é utensílios que você tem em casa. Use pincel de silicone, você pode passar uma faca de serra, um garfo, tudo que você tem em casa, isso mesmo. Com a mesma espátula que comecei a alisar o meu bolo, mergulhei ela na água quente e vou marcar o meu bolo em cima, isso mesmo. Dá para você fazer isso com uma colher. Encosto ela inclinada sobre o meu bolo e vou fazendo uma espiral. Também dá um efeito super lindo no bolo.
podem fazer sem medo que não tem erro. Vocês podem usar até mesmo uma colher. Olha que legal que ficou. Texturas diferentes na lateral e em cima. Super amei. E é muito simples de ser feito. Não precisa nem de bico para confeitar. Você pode fazer usando aquilo que você tem aí na sua casa. Com chantilly marrom, eu quero dar um efeito de muro sobre o meu bolo. Então, não irei cobrir muito com chantilly marrom, porque eu não quero que esconda o chantilly azul. Então, vou pôr somente uma fina camada e depois eu venho com a espátula alisando. Quando eu alisar com a espátula, o chantilly já vai subir um pouco. Então, é muito importante você não pôr muito chantilly para não cobrir muito o seu bolo. Chantilly bem alisado. Vou limpar o meu prato. É muito importante que você limpe o seu prato para dar um acabamento ainda mais bonito no seu bolo. E vou usar um utensílio muito comum, uma faca. Já mergulhei ela na água quente, ela está molhada e vou marcar o meu bolo. Eu quero dar um efeito de tijolo, isso mesmo. Então, você pode usar a faca, uma faca de serra que vai dar super certo. E para um acabamento perfeito, sempre limpe a faca e vai marcando com calma. E aproveite, se inscrevam no canal, curtam, comente, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ama cozinhar e, é claro, deixe aqui nos comentários se vocês gostaram desse bolo. Eu vou amar saber. Olhem que efeito lindo que a faca trouxe ao bolo. Agora, para deixar ainda melhor e parecer que é um muro, vou usar um palito de churrasco para marcar o bolo. Mão firme, somente vou rodar a bailarina e vou marcando o bolo. Faça isso com calma, vá praticando que você vai conseguir. É só praticar, a prática leva à perfeição. E vou fazer essa marcação até em cima no meu chantilly marrom. Com um palito menor, eu vou ir marcando o meu bolo de baixo para cima. Lembrando, sempre limpe o seu palito para que as marcações fiquem perfeitas. Não tem segredo.
Faça com calma, vai no seu tempo, tenho certeza que você também vai arrasar no bolo. E agora eu vou intercalar a marcação. Nos 2 riscos que eu fiz embaixo, eu marco no meio o risco em cima. Deu para entender? Qualquer dúvida pode me perguntar aqui nos comentários no YouTube que irei responder todos os comentários. Agora, para fazer a última marcação, eu vou seguir a primeira lá embaixo, isso mesmo. Marco na mesma direção que está marcado a primeira fileira que fiz. E esse bolo é tema pedreiro e foi em homenagem ao meu pai. Eu super amei fazer esse bolo, ficou lindo. E claro, dedico esse bolo a todos os pedreiros desse Brasil. Deus abençoe todos vocês. Agora com chantilly verde e bico perlê, o menor bico perlê que você tiver ou encontrar para comprar, esse eu não tenho numeração, mas é o menor bico que você encontrar. Eu vou dar um efeito de matinho. Eu tenho o bico chuveirinho, mas ele é um pouco grande, então ia tampar muito o detalhe de muro no bolo. Então, eu optei por fazer assim. Não tem segredo, só apertei a manga de confeitar e deixei o chantilly ir se ajeitando na borda do meu bolo. Eu mesma fiz essa escada usando palito de churrasco para dar um efeito ainda mais realista nesse bolo. Vou escolher qual parte do bolo está mais bonita para ficar para frente e vou pôr a minha escada na lateral do bolo. Assim que ficou o bolo, eu super amei o resultado. Se você gostou, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, ative o sininho para não perder nenhuma notificação, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que ama cozinhar. Um grande beijo, fiquem todos com Deus, sábado que vem tem mais. Tchau!